conversando sobre diversidade dos seres vivos. Você já percebeu como os seres vivos são incrivelmente diversos? Pois é, para organizar toda essa variedade, os cientistas usam critérios específicos que nos ajudam a entender melhor quem é quem na natureza. Vamos conversar sobre os critérios gerais de classificação que são usados para agrupar os seres vivos em reinos e categorias taxonômicas. O primeiro critério é o tipo de célula. Todos os seres vivos são formados por células, mas existem dois tipos básicos, procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são mais simples. Elas possuem membrana plasmática, ribossomos e cromatina dispersa no citoplasma, mas não têm um núcleo organizado. Os seres vivos formados por essas células são chamados de procariontes, e o exemplo clássico são as bactérias. Já as células eucarióticas são mais complexas, com várias organelas membranosas, e possuem um núcleo bem definido, envolvido pela membrana nuclear. Entre os eucariotos estão os protozoários, algas, fungos, animais e vegetais. O segundo critério é o número de células. Alguns organismos são unicelulares, como muitas bactérias e protozoários, ou pluricelulares, como animais, plantas e a maioria dos fungos e algas. Em organismos pluricelulares, algumas células se especializam, formando tecidos que desempenham funções específicas. Por exemplo, as plantas e animais têm tecidos que permitem organizar funções em órgãos e sistemas, enquanto algas e fungos pluricelulares geralmente não têm tecidos diferenciados, e cada célula realiza todas as funções básicas de sobrevivência. O terceiro critério é a nutrição. Aqui, os seres vivos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos produzem seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. É o caso das plantas, de algumas algas e até de algumas bactérias, que usam a fotossíntese para transformar luz em energia. Heterótrofos, por outro lado, dependem de outros organismos para se alimentar. Animais, protozoários, fungos e muitas bactérias se enquadram aqui. Eles podem obter nutrientes de formas diferentes. Digestão intracelular, quando o alimento é englobado e digerido dentro da célula, comum em protozoários e esponjas. Digestão extracelular e intracorpórea, quando a digestão ocorre em uma cavidade digestória e os nutrientes são levados para as células. Isso acontece em animais com tubo digestório. Digestão extracorpórea, quando enzimas digestivas são liberadas no ambiente e a digestão acontece fora do corpo, como nos fungos. Perceba que esses critérios, tipo de célula, número de células, presença de tecidos e nutrição, são fundamentais para entender como os organismos se relacionam. Com base neles, os cientistas conseguem agrupar os seres vivos nos 5 reinos atuais: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. E para organizar ainda melhor, usamos uma hierarquia de categorias taxonômicas, que vai do mais geral ao mais específico: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quanto mais próximas são duas espécies em termos evolutivos, maior o número de categorias que elas compartilham. Por isso, a classificação biológica está sempre em evolução, principalmente quando usamos semelhanças bioquímicas, como DNA, RNA e proteínas, para agrupar os seres vivos. Em resumo, a classificação não é apenas uma lista de nomes, ela nos ajuda a entender a organização, evolução e relações entre os seres vivos, mostrando como a vida na Terra é complexa e fascinante. Até nossa próxima conversa!